Beleza. Deixa eu acertar a chamada aqui também. Certo. Tranquilo, então. Maria Clara, a Catarina está com você aí, né? Beleza. Eu gostei daquele fundo que vocês colocaram de praia. Achei legal pra caramba. Só que ele trava, né? O computador fica mais lento quando a gente muda o fundo. Bom, vamos lá então. Então, pessoal, por favor, página. Aí, ó, bacana. Muito legal. Página 52, vamos ver os movimentos bidimensionais, que é quando a gente. Peraí, eu estou fazendo besteira aqui, eu saí do slide. Deixa eu abrir o slide aqui. Deixa eu chegar no conteúdo que a gente precisa. Aqui, ó. Agora está certinho. Então, gente, na página 52, nós vamos relacionar agora os movimentos bidimensionais. Ou seja, é o movimento que o corpo executa aplicando no mesmo intervalo de tempo um deslocamento na horizontal e um deslocamento na vertical, tá? Então, ó, em inúmeras situações do dia a dia, presenciamos movimentos que ocorrem em mais de uma direção em relação ao referencial de movimento. Por exemplo, o movimento de uma bola de futebol em um jogo na praia ou de um disco de frisbee ao ser lançado de uma pessoa para outra. Então, o que acontece? No lançamento da bola ou do disco, esses objetos, eles vão realizar movimentos simultâneos. Na hora que a pessoa lança o disco, ela lança o disco para frente e para cima ao mesmo tempo. Então, esse disco vai executar uma trajetória oblíqua. Ele vai executar uma trajetória onde ele atinge uma altura máxima em relação à vertical, mas ao mesmo tempo ele se desloca para frente. Então, ele tem um deslocamento na horizontal para frente, um deslocamento para cima e para baixo ao mesmo tempo. E existe um outro tipo de movimento, de lançamento, que ele é chamado de lançamento horizontal. É quando um corpo se encontra sobre uma superfície qualquer a uma determinada altura do plano de referência e ele parte da trajetória no qual ele se encontra, né, da superfície na qual ele se encontra, com uma velocidade v na horizontal para que ocorra essa saída da superfície. Então, nesse tipo de movimento, que é o lançamento horizontal, o corpo, na hora que ele abandona essa superfície a uma determinada altura do solo, ele vai estar executando um movimento simultâneo. Ele vai ter um movimento na horizontal, relacionado à velocidade de lançamento, e um movimento na vertical devido à atração da gravidade. Numa condição de desconsiderar a resistência do ar, de desprezar a resistência do ar, esse movimento na horizontal, num lançamento horizontal, ele vai ser um movimento retilíneo e na vertical ele vai ser considerado uma queda livre. Então a gente
determina as características do movimento para um mesmo intervalo de tempo. Então, o tempo que ele leva para deslocar em linha reta é o mesmo tempo que ele vai levar para cair. Tá? Essa é a característica do movimento simultâneo. É o que nós vamos ver agora. Ó. Nessas situações, observamos que os objetos descrevem dois movimentos simultâneos. Um movimento horizontal para frente e outro vertical para cima, se estiver subindo, ou para baixo, se estiver descendo. Então, vamos entender o que é esse princípio da independência dos movimentos que foi desenvolvido por Galileu Galilei. Quando um objeto apresenta um movimento em mais de uma direção, afirma-se que há, na situação, uma composição de movimentos. Então, vamos fazer uma análise em relação a essa situação aqui, ó, dessa pessoa atravessando um rio com uma correnteza qualquer. Considere, por exemplo, um barco que atravessa um rio que tem uma correnteza de velocidade VCRO, que é paralela às margens, ou seja, olhando de cima aqui, nessa situação que nós temos, eu tenho o barco atravessando esse rio de margem a margem e uma correnteza que desce. Então, o que eu tenho aqui? Ao mesmo tempo que ele rema o barco da esquerda para a direita, tem a velocidade da água, né, da correnteza, que o arrasta para baixo, na vertical para baixo. À medida que o barco avança do ponto A em direção ao ponto B, a correnteza o desloca, fazendo que ele chegue ao ponto C. Então, se, por exemplo, se o rio não tivesse correnteza, se as águas estivessem paradas, ele sairia do ponto A, chegaria até o ponto B, que é a velocidade do barco para chegar na margem oposta, né? Então, para ele atravessar o rio aqui, tendo essa correnteza, ele tem que manter uma velocidade perpendicular à da correnteza, associada à margem oposta do rio. Então, o que está acontecendo? Ele tem uma velocidade horizontal para a direita e, ao mesmo tempo, existe uma velocidade vertical para baixo que o desloca do ponto de onde ele iria chegar. Sem correnteza, ele chegaria em B. Com correnteza, ele chega em C. Vamos entender por que isso. Aqui temos os seguintes movimentos. O movimento do barco em relação às águas, certo? E o movimento da correnteza em relação à margem. Um observador em um dos lados do rio descreveria o movimento composto desses dois como o movimento do barco em relação à margem. Quem que é o movimento do barco em relação à margem? É o movimento relacionado a essa velocidade resultante aqui, ó. Eu tenho uma soma vetorial dessas duas velocidades, né? A soma vetorial, ela não corresponde, lógico que ela não vai responder à soma escalar. Por quê? Porque eu tenho vetores de direções diferentes, eu tenho vetores perpendiculares. A soma algébrica aqui é a aplicação do teorema de Pitágoras, onde essa velocidade resultante é a hipotenusa do meu triângulo. Então, vamos entender uma coisa. Se sem correnteza, a velocidade é a velocidade do barco em relação à água, certo? Para atravessar de margem a margem. Se, de repente, ele não rema, a velocidade sobre o barco é a velocidade da correnteza. Então, vai fazer o barco sair do ponto A e chegar no ponto D. Mas, como ele está remando e a correnteza está puxando, ele vai chegar na outra margem C, porque é a composição desses dois movimentos, tá? Então, é mais ou menos isso que está aqui, ó. Eu tenho um barco que tenta atravessar o rio de margem a margem, mas devido à ação da correnteza, né, da velocidade do rio em relação à margem, ele não chega no ponto oposto na outra margem do rio. Ele vai ter um deslocamento devido a essa velocidade do rio em relação à margem, certo?
VBR aqui é a velocidade do barco em relação ao rio, e a velocidade resultante aqui é a velocidade do barco em relação à margem. O físico e astrônomo italiano Galileu Galilei, ao analisar os movimentos compostos, observou que cada um dos movimentos ocorre como se os demais não existissem e no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, eles são independentes. Então, o tempo que o cara gasta para atravessar o rio aqui é o mesmo tempo que a correnteza aplica no barco para puxá-lo. Então, se eu não considerar um dos dois, o intervalo de tempo que vai acontecer cada um deles é o mesmo, tá? Então, para compreender esse princípio, vamos voltar ao exemplo do barco que cruza o rio. No mesmo intervalo de tempo que o barco levaria para cruzar o rio de A para B, caso não houvesse correnteza, a correnteza o deslocaria de A para D, caso ele não remasse, ou seja, caso a velocidade do barco em relação à água fosse zero. Mas o que ocorre são as duas coisas. O barqueiro rema e a correnteza desloca. Por isso que um observador situado à margem do rio observa a travessia de A até C. Essa é a ideia por trás do princípio da independência dos movimentos. Então, ao mesmo tempo que ele gasta remando aqui, é o tempo que a correnteza faz para o deslocar para esse ponto D aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Ele rema em direção à outra margem e, ao mesmo tempo, a água puxa. Então, o que está acontecendo? Ele está indo para a direita e para baixo, 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 ele chega em C. Certo? Onde essa velocidade do barco em relação à margem é a velocidade resultante. Beleza? Então, o que acontece aqui? É uma composição do movimento. Esse vetor aqui, representado pela velocidade resultante, é a composição do movimento horizontal para a direita e vertical para baixo. E no caso, como nós vimos anteriormente, o vetor resultante ele vai representar, no caso aqui, se eu considerar a distância de A até B, e de A até C, esse vetor ele vai representar o deslocamento desse barco devido à composição desse movimento, tá? Bom, de acordo com o princípio da independência dos movimentos de Galileu Galilei, em movimentos compostos, cada direção pode ser analisada separadamente, pois uma não depende da outra. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui, ó, nessa imagem que nós temos. Eu tenho a composição de dois movimentos em relação a essa trajetória parabólica aqui, ó. Isso aqui significa que o corpo foi lançado de uma determinada altura do solo, foi lançado com uma velocidade qualquer, mas devido à ação da gravidade, ele é atraído em direção ao solo. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está indo para a direita e caindo em todo intervalo de tempo. Mas eu posso analisar separadamente. Eu posso analisar o movimento que ele tem indo para a direita, separado do movimento que ele executa em direção ao solo. Então, deste modo, quando objetos descrevem movimentos compostos, a análise pode ser realizada em cada uma das dimensões separadamente. Então, eu posso fazer uma análise considerando o movimento na horizontal, separadamente do estudo do movimento da vertical. Porém, a única propriedade comum às diferentes dimensões do movimento de um corpo é o intervalo de tempo. Então, o que acontece aqui nessa imagem é que o tempo que eles levam para atingir o solo é o mesmo, independente do tipo de movimento que eu estou executando. Por quê? Porque é um movimento simultâneo. Neste caso aí, eu tenho um objeto que foi lançado, né, de uma superfície a uma determinada altura do solo. E qual que é a característica desse lançamento? É o lançamento horizontal.
Então, um movimento comum que ocorre em duas dimensões simultaneamente é o lançamento horizontal. A ideia aqui é a seguinte, ó. Considere uma esfera lançada horizontalmente. Então, estou com uma esfera sobre um plano horizontal a uma determinada altura do solo, isso daqui vai ser lançado, certo? Ou seja, para ele ser lançado, como nós vimos anteriormente em lançamentos verticais, eu tenho que imprimir uma velocidade ao corpo para ele poder sair dessa superfície que ele se encontra. Então, no instante que ele sai da superfície, ele vai ter uma composição de dois movimentos. Um na horizontal, que é determinado pela velocidade do lançamento, e um outro na vertical, que é determinado pela intensidade do campo gravitacional no local. Na horizontal, desprezando-se a resistência do ar, o movimento é retilíneo e uniforme. Na vertical, é uma queda livre. Então, ó, considere uma esfera lançada horizontalmente. Assim que a esfera abandona o dispositivo de lançamento, com velocidade inicialmente na direção horizontal, inicia-se a ação da aceleração gravitacional. Então, ó, é isso, ó. Beleza? É isso que estava na figura lá. Aqui, o que está acontecendo é o seguinte: o tempo de queda de um objeto lançado horizontalmente, no caso é a bolinha verde, não depende da velocidade horizontal, tá? Mas somente da altura de lançamento e da aceleração da gravidade. Sabe o que vai mudar aqui se eu variar a velocidade de lançamento? Ele vai ter um alcance maior lá na frente, certo? Por quê? Porque eu imprimi uma velocidade maior no lançamento desse corpo sobre essa superfície horizontal. Então, o alcance dele nessa trajetória parabólica aqui é maior. Se eu aumentar a velocidade, ele não vai bater aqui, ele vai bater num ponto mais distante. Ou, se eu diminuir a velocidade, ele vai bater num ponto aqui na superfície intermediário dessas duas posições. Mas o que tem que ficar claro é o seguinte: o tempo de queda é o mesmo, tá? Porque a partir do momento que essa bolinha verde abandona essa superfície horizontal, que se encontra a uma determinada altura do plano de referência, ela inicia o movimento de queda dela com velocidade vertical nula. A horizontal não vai mudar, ela vai se manter constante. A vertical que muda, a vertical começa a variar. Então, nesse lançamento horizontal, o movimento na vertical, ele é considerado uma queda livre. Olha lá, ó, no mesmo instante, ó, a bolinha vermelha, ela está representando o deslocamento vertical do meu corpo, que é uma queda livre. A bolinha verde indica o movimento simultâneo, que é o movimento para a direita na horizontal e para baixo na vertical. Então, conforme o princípio de Galileu, o lançamento horizontal pode ser analisado por meio da combinação de dois movimentos independentes. Na horizontal, que é um movimento uniforme, e na vertical, que vai ser uma queda livre. Então, movimentos horizontais ocorrem quando a velocidade vertical no início do movimento pode ser desprezada. Então, ó, no lançamento dessa flecha aqui no arco, né? Na hora que a flecha abandona o arco, no instante que ela abandona o arco, ela tem velocidade na direção horizontal. A partir do momento que ela abandona o arco, ela vai ter velocidade também na vertical, devido à ação da gravidade. Então, a pessoa tem que posicionar o arco de maneira correta, perdão, para compensar essa ação da gravidade, dependendo da distância que esse atirador vai estar do alvo, né? Porque ele tem que compensar a ação do campo gravitacional. Beleza? Continuando. Então, vamos analisar o tempo do movimento. No lançamento horizontal, o tempo de movimento é igual ao tempo de movimento de um objeto abandonado do repouso.
Então, a ideia aqui, vou voltar, tá? De novo naquele GIF. A ideia aqui é o seguinte, ó. Esquece a bolinha vermelha por enquanto. Se eu focar só na bolinha verde, a trajetória descrita pela bolinha verde durante sua queda, ela representa a trajetória de um lançamento horizontal. Ou seja, um corpo que foi lançado de uma superfície horizontal de uma determinada altura do solo, onde simultaneamente estão agindo velocidade na horizontal, velocidade na vertical. Agora, vamos analisar os dois casos juntos. O que está acontecendo? Por que essas bolinhas elas estão percorrendo distâncias iguais na vertical em tempos iguais? Né? As duas bolinhas, olha lá, ó, elas sempre se encontram no mesmo ponto na trajetória vertical em relação ao tempo de queda. Porque no lançamento horizontal, a composição do movimento na vertical, ele é relacionado a uma queda livre, ou seja, no movimento vertical é como se a partir do momento que ele abandona a superfície que ele vai começar a cair. Ele não começa a cair enquanto ele se encontra na superfície. Ele começa a cair a partir do momento que abandona a superfície. Então, acabou de abandonar a superfície aqui, começa a queda livre. Mas só que ele tem uma velocidade para frente. Né? Então, está acontecendo isso aqui. Cadê? Tinha uma tampinha aqui. Ah, aqui, ó. Está acontecendo isso aqui, ó. Eu chego aqui e aplico uma força qualquer nessa tampinha aqui. Essa força que eu vou aplicar vai imprimir uma aceleração ao corpo que vai fazer com que ele saia dessa trajetória com uma velocidade qualquer. Então, na horizontal, ele vai manter essa velocidade. Na vertical, ele vai aumentar a velocidade. Aí, ó, é a característica do lançamento horizontal. Então, observe, no lançamento horizontal, o tempo de movimento é igual ao tempo de movimento de um objeto abandonado do repouso. Isso se deve ao fato de que a velocidade horizontal não interfere nas propriedades do movimento vertical. Então, ó, esse diagrama aqui, XY, ele retrata bem isso, né? O corpo está sendo abandonado de uma determinada altura em relação ao eixo X, onde a velocidade Y inicial dele é zero, porque ele se encontra sobre a superfície. E ele abandona essa superfície com uma velocidade Vx. Observe que durante a queda, essa velocidade Vx não varia. Então, na horizontal, eu tenho a velocidade Vx constante, porque ela está relacionada a um movimento uniforme. Na vertical, a partir do instante que ele abandona a superfície horizontal que ele se encontrava, a velocidade Vy aumenta. Por quê? Porque ele está sob a ação da aceleração da gravidade. Então é isso, ó. Olha lá, ó. Na horizontal não muda. Na vertical, conforme ele vai caindo, essa velocidade vai aumentando. Na prática, né? Na prática não, na teoria, se a gente considerar a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, essa velocidade, esse vetor vertical que está aumentando aí, esse vetor vertical para baixo, ele teria que aumentar 10 metros por segundo a cada segundo da queda. Então, o que vai acontecer? Essa velocidade no qual ele chega ao solo vai depender da altura, né, que o corpo foi abandonado. Então, dependendo da altura no qual ele é abandonado dessa superfície horizontal aqui, eu vou ter a determinação da velocidade dele no solo. Quanto mais alto ele for lançado, quanto mais alto for o ponto de lançamento, maior é o tempo de queda. Isso faz com que essa velocidade vá aumentando 10 metros por segundo a cada segundo. Essa é a ideia. Beleza? Tranquilo.
Então, observe, deixa eu tirar esse desenho, senão a gente fica louco. Na imagem, é possível observar que a altura de um objeto lançado horizontalmente é igual à altura de um objeto abandonado do repouso, né? Ó, o objeto está aqui. Então, ele está a essa altura aqui do plano de referência, que é o eixo X. Então, essa altura aqui de lançamento é a mesma da queda livre, certo? Ou seja, do corpo abandonado do repouso. Deste modo, o tempo de movimento pode ser determinado pela função da posição de um objeto em queda livre, ou seja, a posição do corpo é a posição inicial, porque eu não tenho velocidade inicial, ele está em queda livre, menos gt quadrado. Só que a gente tem que fazer algumas considerações. Quais são elas? A posição inicial é igual à altura inicial, certo? O corpo vai ser lançado desse ponto aqui. Então, ele se encontra a uma posição S0 em relação ao plano de referência, que é o eixo X. A referência é sempre zero. Então, o plano horizontal aqui para a gente, que é o eixo X, é a nossa referência. Como ele se encontra a uma determinada altura h do plano de referência, essa posição inicial é a altura que ele se encontra na superfície de lançamento. A posição final é nula. Por quê? Porque caso o objeto atinja o solo. Por quê? Porque ela é o plano de referência, tá? A velocidade vertical inicial é nula, uma vez que o objeto somente tem velocidade horizontal. Então, no instante que esse corpo abandona essa superfície, ele tem velocidade inicial na vertical nula, tá? A partir do momento que ele tem a composição dos movimentos, ele começa a ter um aumento nessa velocidade vertical aqui. Então, se na minha expressão eu trocar S por zero e S0 por H, eu tenho essa relação aqui, ó. 0 igual a H menos GT quadrado. Aí, desenvolvendo algebricamente, eu passo menos GT quadrado sobre 2 para o primeiro membro vai positivo, certo? Passo 2 multiplicando, G dividindo, tiro a raiz quadrada. Esse daqui é o tempo de queda. Olha lá, foi o que eu falei anteriormente, né? Quanto mais alto eu tiver em relação ao plano de referência, maior é o tempo que ele leva para chegar no solo. Maior vai ser a velocidade no qual ele vai chegar no solo. Por quê? Porque G é constante. A gente considera G igual a 10. Olha lá, observe que nessa equação, o tempo de movimento depende somente da aceleração da gravidade, ou seja, depende do local e da altura h, e não é influenciado pela velocidade horizontal. Então, vou dar um exemplo aqui. Na Terra, se eu aumentar a altura, eu aumento o tempo de queda, porque eu considero G praticamente constante. Aí, se eu mantiver a altura constante, por exemplo, eu vou abandonar um corpo na Terra de uma altura de 2 metros, de 10 metros, por exemplo, e vou abandonar esse mesmo corpo na Lua a essa mesma altura. Onde que vai demorar mais para chegar no solo? Na Lua, certo? Porque lá G é menor. Se eu fizer uma aproximação, considerar G na Terra igual a 10 e G na Lua igual a 2, eu vou ter um tempo maior de queda na Lua, tá? Porque aí eu vou estar sob a influência, para uma mesma altura, eu vou estar sob a influência da intensidade do campo gravitacional. Beleza? Bom, então, essa velocidade horizontal aqui, ó, observe que ela não muda, não vai influenciar em nada meu tempo de queda, ela nem configura na fórmula. Então, não muda em nada. Para fechar, o que seria esse alcance? O alcance nada mais é que a distância horizontal que o corpo atinge no lançamento, em relação à superfície de lançamento.
Isso vai depender do quê? Vai depender do tempo, porque o tempo é o mesmo, né? O movimento é simultâneo, e da velocidade no qual eu lanço o corpo. Então, ó, o tempo que ele gasta para cair é o mesmo tempo que ele gasta para determinar esse alcance. O movimento é simultâneo. Só que, dependendo da velocidade de lançamento, eu mudo essa distância que ele alcança na horizontal. Então, o alcance do movimento de um objeto lançado horizontalmente representa o deslocamento desse objeto na horizontal. Olha lá, ó, que pode ser obtido pelo deslocamento de um objeto em movimento uniforme. Como é que eu determino o deslocamento de um objeto, um movimento com velocidade constante? É o produto da velocidade pelo deslocamento. Nesse caso aqui, nós vamos considerar o seguinte, ó, considerando que o deslocamento na horizontal é igual ao alcance. Então, ΔS, eu troco por A aqui, ó. A velocidade do movimento, ela vai ser sempre a mesma do lançamento horizontal. Então, essa velocidade na horizontal, que é chamada de Vx, não muda. Então, eu troco V por Vx. E o tempo de movimento, por ser um movimento simultâneo, é igual ao tempo determinado no movimento vertical, ou seja, raiz quadrada de 2GH. Então, como é que eu calculo o alcance? Multiplicando a velocidade horizontal pelo tempo de queda. Certo? Olha lá, ó, tá provado que se eu aumentar Vx, o alcance é maior para o mesmo intervalo de tempo, né? Aqui a ideia é a seguinte, para a mesma altura H aqui, o tempo de queda vai ser esse, não vai mudar o tempo de queda, nem na horizontal, nem na vertical. O que vai variar o alcance? A velocidade no qual eu lanço esse corpo. Se eu diminuir essa velocidade, ele não vai cair aqui, ele vai cair nessa região aqui, ó. Se eu aumentar a velocidade, ele vai tocar o solo numa distância maior, ou seja, ele vai atingir um alcance maior. Certo, pessoal? Bom, o que está faltando para a gente? Está faltando lançamento oblíquo. Esse lançamento oblíquo, eu acredito que na segunda-feira eu termino, tá? Eu tenho confiança nisso, que segunda-feira eu termino a parte teórica, quarta-feira não vai ter, aliás, vai sim, desculpa, eu lembrei, nossa aula é à tarde, né? Lembrando que quarta-feira, segunda-feira eu reafirmo isso, quarta-feira a gente tem prova, tá? E eu já agendei essa prova lá no Estudos também. Eu achei muito legal o processo deles, tá? Dá até o tempo de quanto tempo vocês demoraram para resolver cada questão. É muito legal, eu gostei muito. Então, na segunda-feira eu volto a confirmar com vocês a nossa prova, que é quarta, das 7h15 às 9h, tá? E à tarde nós vamos ter aula normal. Então eu consigo terminar a apostila. Beleza, gente? Bom, hoje é isso. A gente se encontra agora na segunda. Parabéns pela dedicação no teste que vocês fizeram. É difícil, né? A gente tá mantendo a distância, aquela coisa toda. Então, é complicado fazer a logística do negócio. E deu certinho a logística nossa, certo? Letícia, você fica tranquila que eu vou conversar com a Raquel sobre o teu caso. Aí eu te comunico, eu te mando um e-mail te comunicando como é que nós vamos fazer. Certinho? Gente, então boa semana para vocês, bom descanso. Até segunda-feira. Um abraço para todo mundo. Falou, Gustavo. Falou, Ana. Tchau. Falou, Maria Eduardo. Tchau, meninas. Tchau para vocês, tudo de bom. Um abraço. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Brenda. Tudo de bom, viu? Tchau, Giovana.